Fala, pessoal! Mais um programa do Sucesso Ilimitado Podcast. Queria agradecer. A nossa família está aumentando a cada programa. A galera tá seguindo a gente, então aproveita aí, siga a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube, que vai passar muita gente boa aqui. Hoje eu tô com uma jornalista, uma comunicadora que merece estar nessa mesa aqui, uma pessoa que conquistou com o seu carisma desde que entrou nas ondas do rádio. Eu estou aqui hoje com Stephanie Sander, minha querida. Obrigado. Que honra. Obrigado por estar aqui. E aproveitando, gente, vocês sabem que anunciar num podcast é perpetuar a tua marca nas redes, né, gente? O nosso programa ele vai se eternizar aqui no YouTube com os cortes nas redes sociais. Então, seja um anunciante. Queria agradecer também a Alias Alimentos, que está nos patrocinando aqui no Sucesso Ilimitado, e estendo o convite a outras empresas que também querem fazer parte desta jornada. Stephanie Sander, mais conhecida como Tef. Stephanie, conta um pouquinho aí como é que começou. Como é que a Stephanie começou no jornalismo, na comunicação? Como é que começou a tua trajetória aí? Bom, primeiro agradecer o convite agora oficialmente, né? A gente já tava batendo um papo aí pelas redes e aí eu me prontifiquei a vir participar, conversar um pouquinho, quase nem gosto. Isso e aí. O convite veio antes do esperado, mas obrigada. Ótimo, merece. Tô adorando aqui, já vi a galera da Fatbook, passou por aqui, foi bem bacana, alguns convidados aí. Uhum. E acho que pra mim, a comunicação sempre foi uma coisa muito natural, assim, né? É meio estranho falar isso, mas eu nunca pensei em ser jornalista. Mas, ao mesmo tempo, tem vídeos que meu pai sempre teve filmador em casa, né? Das antigonas, das pesadas, pra filmar aniversário, festa da família, enfim. E tem vídeos meus, por exemplo, narrando uma receita da minha avó, entrevistando meu pai, sabe? Falando do jogo de bocha. Então, foi uma coisa muito espontânea. Eu até brinquei esses dias no meu Instagram, né, que eu fui aquela aluna que sempre vinha ali no boletim conversar menos para não atrapalhar os colegas. E isso eu fui percebendo só depois que a comunicação já estava, de fato, como uma profissão estabelecida na minha vida. Uhum. Mas eu sempre fui aquela que conversa, que faz amizade fácil, que é extrovertida, Na enfim. escola só se Eu ouvia... era o terror. Só se ouvia a voz da Stephanie. Basicamente isso. Desculpa aí, profs. Mas eu entrei na comunicação meio por acaso, Pietro, porque eu sempre fiz teatro. Tanto na escola fundamental, ensino médio, quanto na Fevale, que foi onde eu entrei para fazer jornalismo, então, na faculdade. E graças a um convite, um teste lá que tinha para se fazer para atuar num clipe do meu grupo de teatro, eu conheci o curso de jornalismo. Já tava, né? Já tinha feito vestibular para jornalismo, mas não tinha certeza. E aí, através desse teste, eu passei no teste, gravei o clipe, comecei a conviver com o pessoal da TV Fevale, que foi o meu primeiro trabalho na área. Fui estagiária da TV, me formei na Fevale, em 2009. Eu já fui no estúdio da Fevale. Então, é encantador, né? Pra quem nunca foi no estúdio, é uma coisa já mágica. E aí, depois, quando tu começa a ter essa vivência, enfim, visitar outros veículos e tal, tu vê que aquilo ali é a porta de entrada pra muita gente, foi pra mim. E aí, lá na TV Fevale mesmo, além de fazer as reportagens dos cursos, da instituição, eu desenvolvi o Toca Aí, que era já um programa de bandas. Gente, eu... participei do Toca Aí. Comigo, não? Não com foi outra contigo. apresentadora. Com outra apresentadora. Eu acho que era um guri. Pode ser, porque perpetuou, o programa ficou. Gente, eu acho que isso aí foi em 2000 e... Poxa. Nem fala, vai entregar idades. Deixa assim. Gente, mas que legal. Eu criei o Toca Aí. Você criou o projeto. Num projeto primeiramente acústico, onde o pessoal ia na TV gravar. Depois eu passei ele pra estúdios, provavelmente tu gravou no estúdio. Que era a fase 2 ali. Mas é um programa que me orgulha muito, porque eu sempre tive essa pegada pra cultura, pra música, pra bandas. Meu primeiro namorado era de banda, então ele também me envolvia muito em ensaios e tudo mais. Durou 7 anos, né? O primeiro namoro. E a minha mãe sempre foi de levar a gente em teatro, apresentação. Uma tia minha fazia teatro em Novo Hamburgo. Então eu sempre gostei muito dessa parte cultural. Mas isso só surgiu agora, 4 anos pra trás, na União FM. Porque eu comecei mesmo sendo repórter. Depois da TV Fevale, tive um tempo ali de assessoria de imprensa numa agência de publicidade.
Uhum. Aí fui convocada Tu ali nasceu pra... onde? Tu nasceu Eu nasci em Novo Hamburgo, é... no Hospital Geral. Sou hamburguense raiz. Legal. Mas aí tive a chance de concorrer num processo seletivo pro Correio do Povo, para ser correspondente do Vale dos Sinos. Uhum. Na época eu também trabalhava na Rádio ABC, do Grupo Sinos. E aí acabei passando, fui correspondente do jornal por 10 anos. E aí eu cobria toda a região do Vale dos Sinos. 21 cidades, era tudo comigo. Campo Bom, Taquara, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Eu tinha ali que ter uma rede de contatos muito grande para me abastecer de informações e eu ia atrás das matérias. Mas isso foi um crescimento enorme, assim, para mim, né? O rádio grande. só surgiu depois, Uhum. Então tu era repórter em campo, né? Total, sozinha. Eu ia dirigindo o meu carro com a minha câmera fotográfica, com as minhas anotações, voltava, escrevia a matéria e mandava pro jornal. O que hoje todo mundo faz graças ao home office, né? Uhum. Mas na época a gente já tinha esse sistema, eu quase não ia pra redação do Correio. Sim. Eu ficava aqui fazendo tudo de casa. Era externo e... E em casa pra mandar os conteúdos, né? Sim. Não se tinha também um celular com e-mail na época que eu comecei. Olha só. Lá em 2012. Tu já era moderna tinha que levar antes da modernidade. Mais ou menos. Legal. Tinha que levar o Note, enfim, né? Uhum. Tá aí, conta aí. Eu acho que tem muita gente que vai pensar da mesma forma que eu, assim. Nessas andanças aí, tu pegava mais, assim, situações na cidade ou tu pegava assalto? Tudo. Era geral? Era geral, porque como correspondente tu não tem editoria, né, dentro do jornal. Então, deu um caso de grande repercussão. Quem chegar primeiro chegou. Assim, deu um caso de grande repercussão hoje na polícia. Uhum. Vamos lá, Stephanie, vai pra porta da delegacia, vai lá apurar as notícias pra nós. Aí, se fosse necessário, o jornal mandava um repórter, então, dessa área. Mas as primeiras informações era comigo. Então, eu cobri alguns casos assim. Teve uma época, não lembro o nome agora, que umas vacinas falsas foram aplicadas em Novo Hamburgo, por exemplo. Eu fui lá cobrir, era ali na Maurício Cardoso, a clínica, enfim. Tragédias um pouco maiores. Nossa, na época, faz tempo isso, tá, gente? Não sei quem vai lembrar. Caso da Roselane Dávila, que marcou a história de Novo Hamburgo, enfim. Não sei lá da história. Então é porque tu é novinho, Pietro. Foi um crime ali em família, bem tenso. Tá. Que aconteceu no início dos anos 2000 ali. Eu já tava nessa época no jornalismo. Foi um caso que me marcou bastante, por exemplo. Aí se tinha enchente, alagamentos, como a gente teve... Em vários momentos aqui no Rio Grande do Sul, eu ia lá, tinha que botar o pé no barro, acompanhar a retirada das famílias, liga pra Defesa Civil, faz foto, faz vídeo. Então, eu tive, assim, vários momentos importantes. Teve uma vez que veio o Mujica pra Novo Hamburgo, logo depois da inauguração do trem, né, que foi presidente do Uruguai, fui lá cobrir também. Então, era assim, o jornal indicava onde eu tinha que ir, e eu ia fazer matéria total sozinha, assim. E digamos, as tuas fontes, e daí você também tinha, como você falou ali, você tinha o seu ciclo, né, de informantes. Total, ali. de contatos, Então, às vezes, tocava a sineta de um lado, Sim, isso é uma coisa incrível, assim, porque muita gente, e na TV é assim também, né, geralmente o repórter ali que tá na ponta, seja na TV, no rádio, ele tem toda uma produção por trás, ou ele tem essa ajuda dessa rede de contato, né, é importante falar que jornalismo não se faz sozinho, porque senão é o assessor da prefeitura te avisar, né, de uma mudança, ou algum amigo que mora na cidade que viu alguma coisa que rende uma matéria, tu não vai ficar sabendo. Então, o jornalismo, eu acho que ele é uma das profissões que tu não faz nada sozinho. E isso ainda se aplica no meu dia a dia lá na rádio. Por mais que eu esteja na ponta do microfone, tem o OPEC, que deixou a grade comercial pronta, tem a trilha do programa ali inserida para mim falar, tem o repórter do trânsito, tem a previsão do tempo. A gente não consegue fazer tudo, mesmo a gente sendo a cara do veículo que a gente representa, né? Sim. Então, eu sempre digo que eu sou muito feliz porque eu fiz muitos amigos, muitos contatos, né? Além desses repórteres, desses informantes, eu tenho muitos amigos porque o jornalismo é uma profissão mais agregadora, assim. E isso faz muita diferença no meu dia a dia. Porque hoje muitos colegas às vezes me escutam na rádio, e aí acompanham, e aí se sentem parte. Eu acho que é um pouco de mim também, né? De puxar as pessoas pra perto, assim. E eu sou muito feliz por, nessa trajetória aí de mais de 15 anos da comunicação, ter trabalhado com muita gente bacana que ainda às vezes eu encontro, que tá em outro estado, que nem mora mais aqui no Brasil, ou que nem faz jornalismo, mas que lembra de uma outra coisa, sabe? Isso é legal, assim. E em termos comerciais, assim, como é que... Agora, né, nós vamos navegando na conversa. Como é que funciona, assim? Você não é contratada, você é, digamos, uma prestadora de serviço.
Na época lá, né? No caso do Correio, eu até tinha um Isso. vínculo empregatício, mas era um sistema bem diferente. Sim. Como eu fazia, por exemplo, fotos, eu tinha meio de fotógrafa. Então, as fotos o jornal comprava separado. Então, tinha isso que eu também algumas- tenho curiosidade, o público eu acho que também tem, né? Dessa questão, tem muito repórter fotográfico. Também, que aí só comercializa as fotos. No meu caso, eu fazia as duas coisas, então eram contratos diferentes, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na ABTN, que é uma empresa de informações de trânsito, que é a empresa que ainda presta serviço para várias rádios, mas na época prestava serviço, acho que para quase todas as rádios ali, FM, AM do Rio Grande do Sul. Muita gente pensava, tu é repórter da Band, né, da Guaíba. Não, eu sou da BTN, porque a BTN era o Brazilian Traffic Network, que era do helicóptero prestando as informações. Helicóptero. Eu voava basicamente todos os dias. Olha, E eu nunca imaginei que eu faria isso, gente. É muito legal. Né? Eu acho que foi uma das reviravoltas que a minha carreira jornalística mais me surpreendeu, né? Sim. Porque a gente que tá em veículo, a gente sabe que ou eu vou pro rádio, ou eu vou pra TV, talvez eu faça jornal. Mas aí surgiu assim, oi, a gente quer saber se tu tem interesse em ser uma repórter de trânsito do helicóptero. Mas isso existe? Eu fiquei assim, foi mais ou menos isso, assim, porque eu também não tava super surgindo isso ainda. Sim. Foi em 2019 que eu entrei pra BTN. 2018. Eu fiquei até 2020, um pouquinho antes da pandemia. E eu não sabia que tinha, porque na época eu trabalhava numa rádio, então eu não ouvia outras rádios, né? Mas já tinha isso na Antena 1, na Guaíba, na própria Band News. E aí eu fui fazer o teste, tinha que voar no helicóptero, e eu nunca tinha pisado no helicóptero, né? E como eu sou alta, eu tinha que ficar no banco da frente também, porque o helicóptero que a gente tinha na BTN era só de 4 lugares. Então era o piloto, eu na frente e as duas colegas, ou os repórteres, os outros atrás, no banco de trás. E aquilo foi, meu Deus, encantador. Você era tu acompanhado. E mais alguns repórteres de outras emissoras. Exatamente. Da BTN, mas que faziam pras outras. Sim, faziam pras outras. Digamos assim, eram 12 rádios, cada uma ficava com 4 rádios. Entendi. Né? Os 3 dividiam ali Mas ao mesmo tempo que era legal, porque é a mesma informação pra todo mundo, eu meio que tinha que entender que cada rádio tem a sua linguagem. Exatamente. Então, a 88.7, por exemplo, que é uma rádio super popular, sertanejo, né? Não é talvez o meu estilo, assim, 100%. Eu podia brincar, podia cantar durante o boletim, podia fazer uma outra brincadeira. Já na Band News é assim, tu tem 30 segundos, tu fala o máximo que tu conseguir de informação e dá o patrocínio. Então, era tipo, sem brincadeira. Eu tinha que já ter o texto ali pronto pra falar. Sim. Na Guaíba, às vezes, o pessoal me chamava. Então, eu conseguia bater um papo, falar do trânsito, tem sol, tem nuvem, mais cedo choveu, não choveu. Então eu era meio que uma repórter pra cada uma, mas era a mesma. Isso dependia também da tua direção. Total, né? Exatamente. E a direção fica em contato contigo direto. Sim, a produção ficava ali. No helicóptero a gente usa o mesmo sistema de audição do piloto, a gente consegue ouvir ele falando inclusive com a torre, enfim. E aquilo ali a gente faz um esquema de sintonizar na frequência que a gente vai entrar no ar. Então, a gente trocava a frequência desse radinho e já ouvia a produção falando, Stephanie, a gente tá no intervalo, tu vai ter 30 minutos, tem alguma coisa urgente? Isso é uma coisa que eu sempre quis saber como é que funciona, assim, o que eles falam no ouvido, É né, bem isso. dos repórteres. Eles falam basicamente assim, fala logo que não tem tempo. É basicamente isso, né? Imagina. Porque é tudo muito corrido, ainda mais rádio, né? Sim. Mas era uma experiência maravilhosa. E era diário? Diário, todos os dias. Eu ia pro Salgado Filho, a gente entrava na parte atrás ali, quase que na Cis Brasil, não, na Sertório, era o acesso, né, pro espaço ali onde o helicóptero decolava. Só não decolava se tinha muita nuvem, muita neblina ou chuva. E às vezes tu tava no meio do boletim e, do nada dava um rasante e vinha pousar porque tá vindo nuvem, porque tá vindo chuva. E isso que eu ia te perguntar. Aconteceu várias vezes, de mudar tudo e pousar porque tá vindo chuva. Tipo assim, tu tá ali no meio da transmissão, o piloto só sinaliza, faz um sinal, vamos pousar e deu. Vamos ter que parar. E aí isso vira informação também, né? Do tipo, Osiris, por exemplo, que é o da Osiris Band. Martins. O Osiris Martins que eu conversava. Osiris, agora a gente tá fazendo a meia volta porque a gente tá avistando chuva em Eldorado, a aeronave vai pousar. E aí já vinha uma informação a mais ali ao vivo. E já chegaram Tu já tomou um susto? Vários. Nossa, muitos. Porque o helicóptero é muito leve. Eu nunca voei, então... Muito leve. Então, assim, qualquer vento mais forte... Tu já sente. Sabe tu andando de montanha-russa? Sim. Quando vai dar... É isso. O tempo todo. O tempo todo. O frio na barriga... É aquele... Constante. E aí tu segura. E às vezes acontecia no meio do boletim, então...
tu respirava e continuava falando como se nada tivesse acontecido. Isso é aquela coisa que né? tu se prende até os pés, assim, Exatamente, tu tá ali agarrado no negócio. aham. Exato. E como eu ficava na frente, além da visão lateral, eu tinha toda a visão panorâmica aqui. Sim, Então, tu se tava- fazia a volta, fazia mais tempo. Teve uma vez que não foi nem tempo, foi um drone. Que na época não tinha um controle tão grande no Salgado Filho, ali nós estava perto do Sim. aeroporto. Sim. E veio um drone, eu acho que era da polícia rodoviária, não sei. E o helicóptero logo teve que desviar. E aí foi tipo uma volta 360, assim, ficou todo mundo. O que aconteceu? E aí depois o piloto explicou, porque primeiro ele se comunica com a torre e faz a manobra, depois ele conta. Então tinha esses sustos da gente nem saber o que era, mas sentir que algo Sim, tava vocês mudando ali. envolvidos ali. Total. E é muito louco, assim, a resposta do helicóptero, né? Porque é muito rápido. Sensível. É muito rápido, é muito sensível. Do nada, tu... Ah, não, lá tá o acidente. Daqui a pouco... Ah, não, mas passou. Porque não para, tu não pode ficar planando, né? Ah, sim, entendi. Então é passar, faz a volta, olha, ah, não consegui ver direito, é um carro, é uma moto, volta lá. Daí faz a manobra e volta. E o tempo todo, o aeroporto Salgado Filho comanda ali aquela região, por exemplo, da chegada a Porto Alegre. Então, tu tem que depender da autorização para continuar o teu trajeto ou não. Sim. Às vezes a gente conseguia, por exemplo, ir para os lados ali da 448, às vezes não, dependia do fluxo aéreo também que vinha, né? Uhum. Mas era muito E legal. era, eu digamos amava. assim, nós estamos no helicóptero aí. Era quanto tempo, assim? A gente, vocês ficavam a gente no ar? decolava, digamos, 8 horas. Não era 8, acho que era umas 7h30. Daí a gente fazia Da uma manhã? primeira. Isso, Uhum. uma primeira geral ali, porque é o horário que o Horário de tráfego pico. aéreo já tá mais tranquilo e o trânsito tá forte. Sim, sim. Porque o tem trânsito. muita decolagem do aeroporto antes das 7, depois dá uma amenizada até Uhum. umas 9. Uhum. Então a gente saía, dava essa geral por Porto Alegre e às vezes até Viamão, Zona Sul, voltava pela Freeway sobrevoando, vinha a Novo Hamburgo, descia aqui no Aeroclube de Novo Hamburgo, abastecia e voltava pra pousar direto no Salgado Filho. Faziam também 1h30 dava mais ou menos. Faziam também o trânsito da BR aqui. 116, pegava Da um pouquinho região de metropolitana. 118, Uhum. via ali bastante coisa, né? Ponte do Rio dos Sinos, na época não tinha obra, então era mais trancado ainda. Mas a Uhum. gente ficava mais ou menos 1h30 ali voando. Se tinha alguma ocorrência específica, nem do trânsito, às vezes um incêndio, alguma coisa maior, uma ação policial, que a Band quer que a gente vá com o helicóptero acompanhar. Era Band News, né? Isso, por exemplo. Era Band News, eu fazia a União, a Guaíba e a 88. Uhum. Eu fazia 4 rádios. Uhum. Então tinha essa conversa pra, vale a pena pra outros repórteres? Vale, então vamos voar mais um pouquinho. Mas era mais ou menos 1h30 que eu voava ali todos os dias. E eu fazia 1 milhão de fotos e vídeos, porque eu amo, né? Aham. Fazer esse registro ali. Fazer os bastidores. E aí teve fotos minhas que foram capa do Correio, que saiu na 0 Hora. Pontos, por exemplo, tem uma foto lindíssima que eu fiz uma vez, que era a 448 toda coberta por neblina, Aham. num dia de inverno. Então, Tu tem tinha essa fotos percepção lindíssimas. também. Tinha percepção também e dos às vezes, momentos. às vezes era até ruim, porque o pessoal ficava, foca aí no trânsito, tá fazendo muita foto. Ah, Tá, desculpa, porque eu me empolgava pra caramba, assim. sim, sim. Era E maravilhoso. e era uma coisa que andava junta, né? Digamos, a fotografia e a parte E é informativa. comunicação, né? É Porque comunicação. No rádio, a gente tinha que descrever, eu sempre falo que a gente é o olhar do ouvinte. Então a gente tem que descrever o que a gente tá vendo, dar o máximo de detalhe de cor, de nuvem, não tem sol, tá chovendo, tá molhado o asfalto. Então eu tinha essa percepção e a foto dava uma ajudada nisso, né? Sim. Às vezes o pessoal acabava querendo ver essas imagens Sim. também. E, Stephanie, uma coisa assim que eu também, eu sou do marketing, né? A comunicação, ela tá enraizada em mim também, e eu percebo muito assim, né? Como é que era lá no tempo da Stephanie, da Tef, lá na Fevale, lá quando começou, lá no Tocaí, para hoje? Sabe o que eu sinto hoje, Tef, que cada vez mais o rádio, a TV também, a rede social, ela por si, ela é já mais espontânea. Mas a gente tinha um formato muito quadrado lá atrás. Muito. Sim. E você pegou esse formato quadrado? Sim. E era engraçado que lá na época, quando eu comecei, eu sempre fui de usar roupa colorida, bolinha, xadrez, né? Aquela coisa meio emo ali, eu fazia emo. Aham. E aí, não, mas tu vai na TV, tu tem que botar uma roupa sóbria, tem que pôr um terninho, um casaquinho. Se tu vai fazer foto, tem que estar mais Tu séria. tem uma etiqueta ali Não passa a muita seguir. maquiagem. Hoje, o que eu acho mais legal é que se desmistificou a questão das tatuagens, por exemplo. A gente tem repórteres, apresentadores que mostram as tatuagens, e ainda bem, porque somos pessoas normais, não tem Sim. problema nisso. Usar camiseta de banda numa transmissão. Sim. Então, eu acho que foi, aos poucos, mudando essa visão de credibilidade associada à imagem da pessoa.
né? O rádio é muito isso, porque a gente brinca às vezes, mas a gente brinca sem entender o contexto de, voz de radialista. Por que Sim. que a voz grave ou a voz mais forte é considerada a voz de rádio? Porque no início do rádio, os homens eram os apresentadores, as mulheres não apresentavam. As mulheres só faziam comercial. Então, a credibilidade que levava a informação no rádio era masculina. Então, para a mulher poder apresentar, assunto mais ela sério. tinha que ter a voz mais grave. Senão ela ia fazer O um merchan, comercial, o um merchan. merchan. E isso foi mudando, tanto é que a minha voz de rádio é esta voz. As pessoas brincam, né? Mas faz a tua voz do rádio. Não é essa voz. Claro que no rádio eu falo num tom mais diferente. Sim, dou uma impostada. Quando a gente se empolga, a gente, né, fala mais alto. Tem a oratória do, né? Fica mais estridente a voz. Mas é essa voz, e eu acho que isso vem também dessa mudança no jornalismo, sabe? De mostrar que são pessoas reais, que o repórter não é um personagem. Ele pode ser ele fazendo o trabalho dele. Isso é uma coisa que me pega muito hoje na União, porque eu sou 100% eu, fazendo o meu trabalho ali. Autêntica. Sabe? E os ouvintes gostam, é o que mais me conforta, assim. O pessoal se sente meu amigo, porque me ouve, porque me acompanha, e porque eu sou a pessoa que tá aqui falando a mesma que apresenta. Se forem me escutar, vai ser a mesma pessoa. Sim, e tu sabe, Tef, que também eu acho que com o fortalecimento da rede social, é aquela coisa assim, ó. Tu antes, quando tu tava mais, digamos assim, quando você não tinha tanto acesso e pessoas não tinham tanto acesso a você, a nós, né? De maneira geral, gente, a gente podia, digamos assim, se estivesse no ar, né? Eu já toco há 14 anos já, 15 anos já que eu sou músico, que toco na noite. A minha mãe tinha que assinar pra te ir. Pra mim, eu autorizo o Pietro a sair pra tocar lá no lugar tal. E então, assim, naquela época, o Pietro chegava, ele podia ser o músico ali, né, o personagem, mas ninguém me conhecia, né, ali lá em casa. Hoje, eu estando aqui, vocês sabem que se vocês forem no meu Instagram, eu vou estar falando da mesma forma, né? Você da mesma forma autêntico, né? E isso, eu acho que isso abriu muito mais portas para comunicação. Sim, tu não com acha? Certeza. Não, com certeza. A rede social tem esse papel de aproximar as pessoas e de mostrar a gente na vida real. Exato. Claro que tem aquelas, né, salvo algumas exceções, tem aquela vida meio fake de Instagram, mas eu acho que serve pra, aquela pessoa que quer fazer contato contigo, que não sabe como chegar. Pensa, né, quando eu comecei em rádio, o pessoal ligava pra redação pra passar alguma informação, ou escrevia e-mail. Hoje tem o WhatsApp da rádio, que tu fala diretamente comigo. O WhatsApp aparece na rádio. Quando eu apresento, e quando eu apresento, sou eu que tô ali no WhatsApp. Não é uma secretária ou um robô, é a apresentadora que conversa com os ouvintes. Isso é de verdade, tem gente que não acredita, né? No Instagram, a mesma coisa. Porque tem esse acesso, tem essa troca. Então, assim como o jornalista parou de ser aquele personagem distante, o locutor também quer estar perto das pessoas. E isso a União faz num projeto muito legal, que é de levar eventos pra rua. Porque aí tu aproxima o ouvinte do comunicador, que ele tem a companhia diária. Então vamos chegar lá. Tá. Eu entrei num assunto sem querer aqui. TEF na União FM. Pois então. Como surgiu essa oportunidade? Surgiu na BTN. Eu sempre fui ouvinte da rádio, né? Desde pequena, assim. Lá em casa... Tu sempre morou em Novo Hamburgo ou morava em Porto Alegre? Morei em São Léo há algum tempo, mas em Porto Alegre não cheguei a me mudar. Ia pra lá diariamente, mas não morei. Mas eu sempre ouvia a rádio. Domingo sempre rodou o programa de bandinhas lá na casa da avó. De meio-dia. Então, de meio-dia seu Egídio Mitterstedt. Então, assim, sempre foi clássico. Estar num consultório e ouvir a União. Estar no carro e ouvir a União. E essa mudança da rádio também eu fui acompanhando, assim. Eu tenho lembranças muito engraçadas de botar Shazam, por exemplo, na União pra ver que música era. E minha amiga, descobrir Imigrantes, por exemplo. Agora aqui, na frente dela. Eu faço isso no programa dela. Eu não vou ficar te enchendo o saco pedindo. Ô, Tef. Não, mas pode. Pode. A gente gosta de saber. Ô, Tef, qual é o nome dessa música? Gente... eu falei pra ti essa semana. Falou. Né? Eu falei pra ela o seguinte, ô guria, tu engrandeceu tanto o meu espectro musical, que eu vou te dizer, porque, né, a gente às vezes eu como sou músico, eu sou um cara que...
como é que eu posso dizer? Eu escuto a música, mas eu escuto os elementos, Sim. sabe? Aquele, Sim. como se eu fosse, tipo assim, ó, Separar tudo. eu aqui, separo, né? que legal essa linha de baixo. Que legal essa batera, né? Gostei disso aqui. E também eu tenho também essa parte da produção, porque, né, sempre quando eu fui para estúdio gravar com banda, eu sempre queria estar ali do lado, né? Eu tinha um senso crítico. E então, assim, o que me cativou, né, Stephanie, eu passei a voltar a ouvir a União, gente. Porque, assim, a gente tem que ser realista, né? Com a vinda do streaming, com a vinda, né, das redes sociais, às vezes, o cara deixa de ouvir uma coisa boa porque tu tá envolvido ali na tela do celular. É mais fácil. É que eu acho assim, o Spotify, o streaming, né? É um hábito, mas é aquela coisa que a gente bate muito na tecla que ele não te surpreende. Não tem alguém do outro lado e tu vai ter sempre as mesmas músicas, pode ser em outra ordem, tudo bem. Sim. Mas vai ter sempre a mesma coisa, tu já vai saber o que vai ter, tu não vai ter novidade. Exato. Então a rádio te surpreende nisso e eu tenho hoje, né, esse cargo de coordenadora da programação para justamente ir atrás de bandas e artistas novos que têm o crivo musical da União. A gente não vai mudar o estilo musical, mas a gente pode achar artistas bons também que o público ainda não gosta, que a gente nichado. Não conhece, exatamente. Como é que a Stephanie entrou? Então, voltando lá atrás, eu sempre ouvi a rádio, sempre fui fã, né? E eu trabalhei com o Rodrigo Giacometti no Grupo Sinos. E na época que eu tava na BTN, pela União, ele era o diretor da União. E aí ele disse, né, um dia, vem aqui me visitar, vem conhecer a rádio. Eu disse, nossa, nem sabia que a União ficava em Novo Hamburgo. E muita gente não sabe até, né, porque são 43 anos aí de história. Mas muita gente acha pela qualidade, pela programação musical, que é em Porto Alegre, ou que, enfim, é na Serra, né, mas fica em Novo Hamburgo a rádio. E eu fui conhecer. E o Rodrigo brincou, quem sabe tu vem aí qualquer hora fazer as férias da galera. Eu disse, tá, posso, tenho interesse. Mas eu nunca tinha feito FM, Rodrigo é o diretor. Rodrigo Giacometti, um dos meus melhores amigos. Que a gente tem uma história longa aí, né, de parceria. Uhum. E aí eu nunca tinha feito apresentação FM. Na Guaíba eu cheguei a apresentar alguns programas final de semana, quando tava na escala, enfim. Mas é aquela coisa mais jornalística, de entrevista, de pergunta, de resposta, né? Mas eu sempre ouvi muito rádio e tinha essa parte cultural do Toca Aí, enfim, da TV, que não muda muita coisa. E disse, não, vamos fazer um teste. E na época era a Denise Cruz, que era a coordenadora, que é o cargo que eu tô hoje. E aí eu fui lá, fiz um teste, a Denise gostou. E eu comecei a fazer as férias de alguns apresentadores. Então, assim, se o Beto saiu de férias de tarde, eu vou cobrir o Beto nesse horário, posso, posso de manhã. E aí eu disse pro Rodrigo, né, que eu saí de lá no primeiro teste que eu fiz. Eu saí de lá e eu disse assim, eu vou logo vir trabalhar com vocês. Eu falei pra ele. Isso foi, acho que em março. Em agosto, junho, ele disse assim, olha, o teu pensamento é forte, porque tá abrindo uma vaga pra te vir trabalhar fixo de manhã. Tu quer mesmo? Eu falei, quero. Tava saindo uma outra apresentadora e eu ia assumir o lugar dela junto com o Martin no Start, que é o primeiro horário que a gente faz. Uhum. Das 7 às 9. E aí eu entrei, então, efetivamente, por setembro. E deu meio ano, a Denise saiu e ele disse, tu quer ser coordenadora? Eu falei, meu Deus, não sei se eu tô preparado. Mas, obviamente, topei, né, porque disse pra ele que eu já tava fazendo algumas mudanças na programação, assim, suaves. Porque a gente tem o programador, que é o Cícero, que monta toda a grade. Mas eu, estando ali naquele horário, eu sei o que as pessoas querem ouvir. O que uma coordenadora de programação faz? Eu alinho as três rádios, né? Porque a União é uma rede. Então, além de Novo Hamburgo, tem a rádio de Pelotas e a rádio de Blumenau. Uhum. E durante o horário da manhã até o meio-dia, cada um tem a sua programação local. Tem a Stephanie de Blumenau, eu brinco, que é a Rose, e tem a Débora, que é de Pelotas. E a gente tem que falar a mesma língua, porque a gente é a mesma rádio. Uhum. Então, a programação é a mesma, a gente tem espaço de notícias locais, eu dou algumas sugestões de informações para os repórteres darem, para os apresentadores darem. Uhum. Mas a gente tem que ter esse alinhamento, digamos, dos programas a pauta é serem iguais. Depende, não a pauta, mas o formato que ela vai ser apresentada é igual. Por exemplo, a rádio não fala de tragédia. A rádio tem o slogan de dar voz ao que faz bem, porque a gente fala de prestação de serviço, a gente divulga eventos, a gente fala de coisas de música, a gente não fica ali, morreu tantos, acidente com morte ali. Sim. Então isso é uma coisa que não às vai vezes... muito pro sensacionalismo. Não, nem um pouco. Então às vezes sensacionalismo. os apresentadores têm que dar essa filtrada.
E além dessa coordenação dos locutores, eu procuro o lançamento do dia, eu procuro uma banda que é legal, que vale uma entrevista. Ah, tem um show vindo para Novo Hamburgo, vamos trazer eles para dar entrevista. Então eu faço meio que a coordenação do conteúdo dentro da rádio em Novo Hamburgo e dentro também de Pelotas e Blumenau. Mas isso é a parte que eu faço à tarde, porque pela manhã eu estou apresentando. Então eu apresento o Start e depois o Sintonia. E o Sintonia Especial, que é das 10 ao meio-dia, eu brinco que é totalmente a minha playlist, porque eu rodo o que a rádio já roda, mas coisas que talvez o ouvinte não conheça ou que não esteja esperando, porque eu gosto muito de procurar novos artistas, bandas novas, eu tô sempre ali frungando. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu consumo muito conteúdo de outros canais, né? De música, enfim, e YouTube principalmente. E aí eu vou atrás de versões, de novos artistas, de coisas que eu gostei e que eu acho que é legal pra tocar no rádio. E assim a gente vai engordando a programação. E me diz uma coisa, Tef. A Rádio União FM, né, como você disse, nos consultórios, nos escritórios, eu vou dizer para vocês, desde os meus 8 anos, que a minha mãe abriu a ótica que ela tem em 2 irmãos, que eu era pequenininho, eu ia para a escola de manhã e de tarde ficava na ótica. Sim. E na galeria que ela tinha, a ótica, tinha as caixas ambientes. Que legal. E a União FM tocava. Tipo, eu acho que o rádio nem desligava. O amplificador lá ficava ligado já. Né? Isso é muito real. Então, assim, a União... E eu vou dizer... Até aqui nos bastidores a gente tava brincando, né? Dr. Sérgio Selo e Fleck, advogados associados. União e a hora. Sempre dava. Exato. E esse timing, eu tinha até mais ou menos o timing, Tef, sabe? Tipo assim... da hora, total. Eu já sabia, tipo assim, ó, agora vai vir o Dr. Sérgio, sabe? Vai entrar o break e vai dar o comercial. É isso aí, tipo, eu já sabia, sabe? Na minha cabeça eu já sabia que... hábito que é. E quem né? E quem era aquela voz grave? Lembra da... Sim, o seu Sérgio faleceu ano passado, não faz muito. A voz, né, de locução. Sérgio do quê? Como é que era o sobrenome? Não, o Sérgio Selo e Flash era propaganda. Tá. A voz, que agora me deu branco. Não se lembra. Vou lembrar daqui a pouco. Ele faleceu ano passado. Faleceu ano passado. A voz. Era um locutor, que fazia essa voz dos comerciais. O André Har também é uma voz que faz pra gente ainda hoje, né? Olhar para o Vale e outras frases da rádio. Sim. Mas a gente tem ali as vozes padrão, que a gente tinha essas chamadas do Trabalhando com União e tudo mais, que é desde o início da rádio e que foi muito difícil pra rádio mudar também, né? Essa característica. Mas foi a época que entraram os jingles, por exemplo, da Entre Malhas, que todo mundo sabe cantar. Na moda... Entre Malhas. Isso é muito, olha aí. Entre Malhas. Patrocina nós aqui. Exatamente. Obrigado pelo merchan. Depois Mas tem várias. Isso é uma loucura. Porque o ouvinte que fica com a gente em companhia da rádio, e isso é um dado muito legal de falar, que a União FM hoje, ela tá à frente da Rádio Gaúcha, por exemplo, na permanência do ouvinte sintonizado. A gente tem uma média, e eu acho isso absurdo, de um ouvinte que fica 3h30 ouvindo a rádio sem trocar de rádio. Isso é muita coisa. Mas é porque aquele ouvinte tá no carro, ou ele tá no trabalho e aí ele deixa ligado, e aí ele tá trabalhando em casa, cozinhando e deixa ligado. Isso nem só no FM, isso também no streaming, né? Porque dá pra ouvir a gente no site da rádio e no aplicativo. Então a gente tem essa fidelidade por muito tempo, e aí se decora a voz, o timing da hora, qual é a propaganda que vai começar pelo início dos acordes. É doido isso, mas é pela rotina, porque o rádio é hábito, né? A gente reforça sempre isso, assim. E essa né, eu nos bastidores também aqui tava conversando com a Tef sobre isso, né, da questão, assim, dessa virada. Eu acho que a União FM, ela continua tendo a mesma credibilidade de quantos anos? 43. 43 anos, imagina, gente. Né? E aposto, tenho certeza que você que está assistindo aqui um dia ouviu algum programa na União FM. Ou vai ouvir. Né? Tá na mente de vocês. O futuro nos espera. Como é que foi, assim, essa quebra um pouco do formato, assim?
Foi na tua entrada? Quando tu virou Foi um coordenadora? pouquinho antes. Teve 2 momentos, assim. Em 2015 até 17, que era a Denise, a coordenadora, começou a se incluir músicas, além, né, das instrumentais, pra gente, né, fazer um cronograma certinho. A rádio começou como uma rádio luterana, é da igreja luterana. Então não era uma sabia. rádio, então era uma rádio que mais, assim, dava mensagens de fé, tinha espaço para transmissão dos cultos, tinha músicas instrumentais e alemãs. Isso foi até metade ali dos anos 90, digamos. Aí começou a se incluir músicas internacionais, músicas do estilo U2, Simply Red, sabe? Rod Stewart, que toca até hoje. Mas foi se indo para esse lado também mais pop, mais jovem. Isso foi a primeira mudança que se teve. E aí se trocou também a questão de comercial, de chamadas, de vinhetas. Quando eu entrei, eu acho que foi mais dar uma rejuvenescida no sentido de como comunicar com o ouvinte. Porque eu sou espontânea, então eu comecei, por exemplo, a fazer uma coisa que ninguém fazia, que é mandar beijo pras pessoas no ar, sabe? Porque vinha muito recado, vinha muita mensagem e eu comecei a falar o nome das pessoas que estavam ouvindo. Isso é uma coisa que agora já é mais normal, mas que... Nossa, mas tu vai falar o nome dessa empresa, mas ela não é patrocinadora, mas ela ouve a gente o dia inteiro, por que a gente não vai falar? Sabe? Então foi uma coisa que partiu de mim e que eu vi que deu certo, que os ouvintes gostam. E às vezes eles pedem pra fazer homenagem pra esposa, beijo pro colega de trabalho. Às vezes tem mãe e filha que escutam juntas, uma fora do Brasil e outra aqui em Dois Irmãos. E aí eu faço essa conexão com as duas. E é diferente, tu ouviu o teu nome no rádio esses dias, né? Não foi legal? Foi muito... É muito, porque tu não tá esperando, entendeu? Exatamente, é Meu surpreendente. Deus, sou eu, é aquela coisa assim, né? Então eu instituí isso, essa aproximação. Por acaso eu escutei, viu? Né? Por acaso estava ouvindo, porque a gente... Que eu comentei, não é sempre que ouve. Nem sempre que estamos ali. E acontece, às vezes eu digo, amiga, não ouvi, eu te mandei... Ai, não ouvi, desculpa. Tá, não mando mais. Eu brinco, não mando mais. Mas a gente começou a personalizar o importante é a intenção. É né? o momento, É a intenção. Então a gente começou a personalizar mesmo, a conhecer de fato quem tá nos ouvindo. E isso eu acho que trouxe muita gente pra nós. Caiu a coincidência da pandemia, que muita gente se viu em casa sem companhia e voltou a ouvir rádio. Porque enjoou das playlists, porque não queria mais ver live de ninguém. Então tem muita gente que diz pra nós, vocês me salvaram na pandemia, vocês eram a minha companhia, eu conversava com vocês no rádio. E é muito emocionante, assim, tu ver que realmente a gente ajudou muitas pessoas. Porque além de prestar as informações sobre os serviços, a gente não tava colocando aquela carga de sensacionalismo do tipo, vão morrer. Não era isso. A rádio prestava serviços sobre atualização de vacina, sobre lockdown, sobre doações, como fazer, né? Enfim, a gente teve esse papel muito importante na pandemia aqui. E aí, quando passou, a gente conseguiu retomar aquela agenda que a gente tinha começado de eventos, de levar entretenimento para as pessoas gratuitamente. Os eventos de piquenique, festa de rua que a gente faz, tem brincadeira para as crianças de graça, tem shows de graça, tem expositores de artesanato. É um momento que a gente consegue conversar com o ouvinte ali, com mais atenção, né? Então é um combo, assim. E aí, isso veio junto com o meu gosto musical na playlist, que eu comecei instituindo toda sexta-feira. No bloquinho do Sintonia, que eu comecei a tocar músicas dos anos 90 e dos anos 2000, que eu adoro. Tipo, Green Day, Blink, Nickelback, No Doubt, Black Eyed Peas, Britney Spears. E aí os ouvintes, meu Deus, é tudo que eu gosto, é tudo que eu ouço. Nenhuma rádio toca. Mas não, então vamos começar a espalhar isso ao longo dos dias. E claro, com muito cuidado, porque o ouvinte da rádio, ele é um público mais maduro. Hoje a faixa etária da rádio é de 50 anos pra cima. Vocês têm como metrificar isso? A gente tem esse dado, assim. Mas hoje já se tem muito ouvinte com 30, com 20, com 15. Tem o nosso público infantil, né? Que eu brinco que eu sou meio a Xuxa da União FM. Porque muita galerinha vai pra escola de manhã ouvindo Start. Sim. E começa a curtir a programação. Porque vê que eu toquei Dua Lipa, que tá no TikTok. Vê que tem uma música lá do Beautiful Things That I Love, que tá tocando também. Então eu tenho esse olhar do tipo, tá, o que tá no TikTok, o que tá no Instagram. Vamos replicar isso na rádio. E a criançada ama, sabe? O pessoal fica enlouquecido que a gente tem essa visão hoje macro de que não é só clássico que o pessoal quer ouvir. O pessoal quer ouvir música diferente e música que tá bombando nas redes sociais. Sim. Isso então foi, digamos assim, não foi uma coisa nem imposta, né? Nem planejada. Nem planejada. Aconteceu. Aconteceu. Porque eu tenho isso, assim, de querer compartilhar o que eu gosto de ouvir.
Sim. E aí nessas o pessoal curte toca aquela de novo. Qual é o nome daquela música? Toca aí, não peguei o nome, repete. Sim. Né? E assim é com rock argentino, que eu sou apaixonada. E assim é com músicas pop, que às vezes eu lembro, enfim. Qual era aquela lá qual era a banda? Que tu gostou? Era Conhecendo Rússia. Conhecendo Rússia. Maravilhoso. Stephanie, bom. eu em 2014 fui para Buenos Aires estudar na Universidade de Buenos Aires. Ah, que show. Eu fiquei lá 4 meses, né? Comecei a faculdade, né? Mas não foi que era pra mim. E eu comecei a tocar numa banda, agora só pra dar o gancho. Porque assim, eu tava lá estudando, gente, e eu sou músico, né? Abandonei a minha banda que eu tinha aqui e tal. Gente, eu fui parar numa banda que era, digamos assim, uma regional, tipo uma Vera Louca. Imagina. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Era Tem muita Cúbica. banda legal lá. Cúbica. Olha, vou procurar. Eu não sei se ainda existe, não, né? Eu tenho eles nas redes sociais, mas ali também que eu fui pegar o gosto. E era meio Fito Paz, assim, Exato. o clima. O rock latino, ele é muito parecido com o rock gaúcho. Né? E tem muita gente que não bebe dessa fonte ali, que acaba indo, enfim, atrás de bandas americanas, inglesas e tudo Sim. bem. E mas tem muita tem coisa uma boa, né? similaridade muito parecida aos próprios imigrantes, né? Que são os irmãos que saíram de um The Voice, mas que fazem muito sucesso aqui no Sul. Vez ou outra eles vêm tocar. Tem também essa pegada. O Jorge Drexler, que eu adoro, que é uruguaio, também baita som. Então, aos poucos, a gente vai fazendo esse intercâmbio Sim. ali. E é legal que os ouvintes se sentem à vontade pra sugerir música, sabe? Aham. Porque eu digo, me mandem aí uma coisa diferente. E aí surge, nossa, muitas opções. Eu gosto muito de versões de músicas. Tu domina muito ali também, né? Eu vejo os teus vídeos. Tu domina. Meus vídeos, tem ela os vídeos também. Ela é dona do campinho. Ela é dona do campinho lá. Pois os vídeos surgiram depois, né? Porque aí eu vi que o pessoal queria ver o que eu faço no Insta. E aí o meu perfil explodiu. Aí eu virei criadora de conteúdo musical, como eu gosto de falar, né? Não é influencer. Isso. Eu gosto de divulgar shows legais. Fiz a cobertura do Lollapalooza agora esse ano, que foi maravilhoso. Foi um sonho que eu queria há muito tempo. Tu fez pra rádio? Shows incríveis pra rádio e no Instagram meu e da rádio também. Sim. E aí isso foi um projeto que eu criei, que eu executei e que eu consegui viabilizar financeiramente. Sim. Então foi tipo 100%... Dá teu jeito. Teu e empenho. deu certo. Teu empenho. E junto nessa esteira, o Tef, você é assessora de imprensa. Também. Nas horas vagas, também. E como é Adoro. Qual é o teu nicho, assim? Tu pega banda, Pego empresas, fiz alguma coisa, mas eu sou mais da galera da música mesmo, né? Eu já fiz assessoria pro Rock de Galpão, pra alguns artistas autorais aqui da região, Chico Paz, a Camila Balbueno. Agora tô trabalhando com o Gustavo Falavena, que tá lançando uma música nova pro Dia dos Pais, bem bonita. E assim, eu sempre tive esse envolvimento com a música e eu abro espaço no meu programa também pra artistas daqui. Porque eu acho que é importante a rádio sendo de Novo Hamburgo e, né, reverberando por Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, a gente mostrar o trabalho da galera que faz música autoral. Então, eu, vez ou outra, lanço. O Diego Spengler é um que lançou música lá comigo também. Não fiz ainda assessoria pra ele, mas a gente lançou um som dele lá. Sim. A Day Nunes, muitos cantores. Porque eu vejo que é o papel da rádio também dar espaço pra essa galera. Porque se tu ouvir o teu nome na rádio é legal, ouvir a tua música na rádio... Tem um peso, assim, absurdo, né? Pra quem compõe, pra quem produz, pra quem tá nessa lida ali. Eu tive uma banda... Essa mesma banda que a Leona, né? Eu lembro do nome. Foi a que fez Toca Aí? Eu lembro. Fez Toca Aí. É a Leona. Infelizmente, a gente perdeu o nosso vocalista, Luan. Né? Que Deus tenha, que esteja nos olhando lá em cima. Mas, gente, o que eu me empenhei, Tef, pra conseguir... E para tu ter uma ideia, a gente sempre trabalhou, a gente tava sempre numa linha meio, né, recém-cadeia, assim, né, nesse estilo de rock aqui, né, da nossa região. E a gente compunha, né, autoral, e era aquela coisa, era de tipo assim, chegar e por favor, toca a minha música. Sim. E pra tu ter uma ideia, a região do Vale do Paranhana, Lajeado, tem como é que é a rádio? É uma rádio grande lá, uma rádio grande lá de Tropical FM. A Tropical FM, quando a gente chegou lá e abriu as portas, eles tocaram, tipo assim, cara, gostei dessa música de vocês, vou tocar. O radialista abriu, botou, a gente saiu de lá, uma outra rádio de Teutônia gostou. Gente, que eu não me lembro agora o nome da rádio, um abraço aí para todos que nos ajudaram naquela época, mas a gente chegou a ficar no top 10 da rádio, meio Zezé de Camargo e Luciano. Só, que legal. Porque eles tocaram uma vez
E a gente combinava. E a galera... Agora eles estão sabendo também, tá? Eu já sabia disso. Cada integrante ia no site da rádio escrever, olha, eu quero ouvir essa. E funciona muito. E assim, deu um start que a gente, tipo assim, sabe aquela coisa? Cara, não vai dar em nada. E a gente não tinha como estar sintonizado. Porque olha o contrassenso, né? O pessoal quer ouvir na rádio, querendo ou não, uma música que é conhecida e que ele sabe cantar. Uhum. Mas se tu não tocar, tu nunca vai conhecer a música. Então é isso que eu digo, a gente tem que abrir porta. Porque é uma música... Tá bem produzida? Tá. O cantor é bom? É bom. A melodia é legal? É legal. Tem a ver com a rádio? Tem. Por que a gente não vai tocar? Uma vez que seja, na semana, no mês, né? E fazendo, Tu pode abrir uma porta gigantesca. E hoje em dia eu vejo isso nos shows autorais e eu sugiro pros meus assessorados. Toca a tua música autoral, mas não diz que é tua. Diz depois. Porque o pessoal vai lembrar e vai... Nossa, que música boa. Qual que é? Depois tu vai dizer que é tua. Aí tu vai impactar mais. O Gustavo o Gustavo é um que diz que eu sempre anuncio antes. Eu disse, não faz isso. Coloca no meio de várias músicas que o pessoal vai prestar atenção e vai dizer, nossa, mas essa música... Porque é assim, se tu ouve música boa, tu vai produzir música boa. E outras, se tu fala assim, né? Vou tocar, sabe aquela coisa antes de tu tocar. Agora eu vou tocar uma música autoral. Sempre tem E isso eu vou te dizer, eu acho que é Bruno, o novo vocalista do Barão Vermelho, o de óculos. Suricato? Isso, é Suricato. Bruno, né? Bruno Suricato. O Bruno Suricato até botou um vídeo na rede dele falando disso, né? Daquela coisa assim... Gente, nem sempre o artista, ele tá ali só pra tocar o que tu quer ouvir. Músicas conhecidas, exato. E é a mesma coisa do radialista, né? É o que eu digo. Deixa eu te surpreender, porque às vezes eu sento a bunda na cadeira do estúdio e vem mensagem. Toca tal, toca essa, quero aquela. Eu digo, gente... Acabei de chegar. Deixa eu tocar algumas pra ver se vocês vão gostar. Se vocês não gostarem, vocês me sinalizam. Eu tenho essa conversa com o ouvinte. Porque é isso, a gente quer ouvir aquela música. Ai, não, hoje eu acordei querendo ouvir tal música. Mas talvez se eu tocar uma totalmente diferente, tu goste. E é isso que o artista que tá no palco faz. Então eu dou essa dica ali, né? Então o Gustavo Falaven é um que eu tô trabalhando agora, que nunca teve assessoria de imprensa. Uhum. Porque basicamente a assessoria de imprensa é... Isso, explica pra gente. Eu vou criar o material da música nova, do clipe, do show. Vai ser um disco, vamos fazer uma matéria legal, com fotos legais... E divulgar isso pra imprensa de forma totalmente gratuita. É uma mídia espontânea, onde a tua banda vai ficar conhecida fora do Instagram. Uhum. Porque quando começou a assessoria, não tinha essa coisa de post, repost, vamos fazer um conteúdo digital, não existia. Tinha que estar no jornal, tinha que estar depois nos sites, nas revistas. Tinha que entrar num caderno. Né? E agora, claro, tem o Insta que ajuda muito, mas eu falo isso pros artistas. A tua bolha ali que consome, que te conhece, não vai aumentar se tu não espalhar para outros lugares. Se o Pietro não compartilhar um conteúdo do Gustavo, quem acompanha o Pietro não vai conhecer o Gustavo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se unir na rede social para que cada vez mais artistas consigam novos públicos, tem que ter as mídias tradicionais, que é o rádio, que é o jornal, que é o site, que é a rádio menor, onde a música vai poder talvez ser tocada mais vezes. Então, o meu trabalho é esse, assim, divulgar o lançamento. Uhum. E preparar todo o material ali. E organizar a entrevista, ajudar a pensar numa foto bacana, numa estética legal, num post criativo pro Instagram, no release, por aí vai. Bem isso. E assim, como é que tu tá enxergando, Stephanie, a questão do mercado autoral, assim? É bem restrito. Cada vez mais, assim. Né? Ao mesmo tempo que a pandemia fez a galera consumir muita cultura através de lives, né? De improviso ali que os artistas faziam em casa, já que não tinham os shows. E a galera abriu, eu acho, esse leque de conhecer novos artistas nessa proposta de, vou lá ver a live, vou acompanhar, vou descobrir, vou ouvir. Ao mesmo tempo, é difícil conseguir inserção, porque ao mesmo tempo que tem muita rádio, as rádios estão se fechando muito para espaço de entrevista de cultura, por exemplo. Sim, a Rádio Guaíba, que é uma rádio mega tradicional, o único programa de cultura que tinha não existe mais, porque a apresentadora saiu, que é a Camila Diesel. Então, assim, são lacunas que vão se fechando para dar espaço a mais notícia, a mais jornalismo diário, a talvez até mais espaço comercial. Então eu sinto falta hoje, como assessora, desse espaço de poder levar o artista. Por isso que eu faço questão de ter esse espaço na rádio.
Não Sim. só para os meus assessorados, obviamente que não, para todo mundo. Sim. Né? Porque eu sinto essa falta, assim. Hoje, se tu pensa em rádio comunitária, ela é mais aberta e mais solista pro artista novo do que a rádio comercial, que é uma rádio gaúcha, uma Band, que só quer entrevistar o Armandinho ou o Barão Vermelho. Tipo, Sim. mas, gente, vamos abrir espaço pra galera nova, sabe? Sim. É um pouco difícil, assim. E uma coisa leva a outra, né? Que nem eu digo o seguinte: você abre uma porta agora que depois você pode colher frutos, né? Total. Entendeu? Tudo é parceria. Eu venho muito dessa premissa, assim, que tudo é Sabe? parceria e nem tudo é sobre dinheiro, gente. Exatamente. Sabe? Eu já fiz trabalho de graça pra ajudar alguns amigos, sim, isso da aí. área autoral. E esses amigos indicaram outros amigos que pagaram. Exato. Sabe? Esse é o E business. tá tudo bem. É isso que a gente faz hoje em dia. Não é só sobre dinheiro. Acho que é mais sobre aquilo que faz sentido pra ti. A intenção. E faz muito sentido pra mim trabalhar com música porque é uma pauta boa. Porque eu tô espalhando cultura, porque eu tô levando o trabalho das pessoas adiante. Então eu não me importo, às vezes, de ter que fazer isso. Não consigo te pagar agora. Não, tudo bem. Paga quando tu puder. Vamos focar nisso, sabe? É aquela famosa filosofia, né, Tef? Primeiro mostra o resultado. Depois tu pode cobrar. Né? Exatamente, Né? também. E pra quem nunca fez, talvez seja um investimento alto. Mas uma assessoria, será que vai funcionar? Vamos testar, então. Faz Exato. o teste, sabe? Vale Exato. a pena. Eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade, assim, sem deixar de perder os conteúdos pro Instagram, que muita gente acaba fazendo e que também é muito legal, é uma forma de divulgar. Mas é isso, sabe? Eu acho que é muito sobre construir parcerias ao longo do teu trajeto. Credibilidade, né? E credibilidade. Né, Stephanie? Eu falo Stephanie. Tá intercalando. Tef, eu acho que é isso, né? A tua credibilidade, né? Na instituição, na carreira, na tua trajetória. Então, que nem eu sempre digo o seguinte, né? Por exemplo, quem vai para a Holanda, tá? Vou dar um exemplo aqui só para, né, contextualizar o que eu quero dizer. Quem vai para a Holanda e tu senta na frente de um chefe de RH, tu pode ter PhD, tu pode ter se formado na melhor escola. O recrutador vai te olhar e vai falar: em quantas empresas tu trabalhou? O expertise, ele às vezes se sobressai a qualquer canudo que tu tenha, né? História, trajetória, vivência, né? Então saber dominar a área. E você é uma pessoa, né, que representa isso, né? E por isso que você também, por isso que eu, né, estendi o convite para você vir aqui, justamente por isso, porque você tem bagagem, né? E é aquela coisa. Quando a gente tem bagagem, tem conteúdo, tem expertise, a chance de dar certo é muito maior do que o cara que está te vendendo 1001 coisas. E eu vou dizer para vocês, eu estou acompanhando muito agora essa questão, né, nem quero citar, né, o tal do coaching, né, o coaching das redes sociais, dos cortes aí, né, gente? Mas assim, tem gente que trabalha muito a psicologia ali, a coisa, e tem gente que bota a verdade. Se vocês parar para pensar, muito dessas pessoas que vendem ilusões, literalmente eles vendem ilusões. Se tu parar para pensar no operacional, não, é efetivo mesmo o que está dizendo? Demora para tu chegar no start de como tu começar. Sim. Agora, tu trabalhar com uma profissional que tenha uma bagagem, que sabe o que está fazendo, né? É muito melhor do que tu investir lá, entendeu? Querendo vincular um cara que está na grande mídia. Na grande mídia, eu digo, né? Esses caras nacionais. Em destaque, você está em destaque usando, né, a sua credibilidade e o seu carisma e é aquela coisa que eu sempre digo, né? Eu tenho banda também, todo mundo que assiste aqui sabe. Quando você coloca a verdade no que faz, né? Verdade, e empenho, amor, tu faz o que tu gosta, né, Tef? Dá pra ver, eu acho, né? Porque a gente fala feliz e é uma construção, né, Pietro? Tipo assim, eu não cheguei aqui em um ano ou em meses. Tipo assim, teve um perrengue, teve um aprender nos erros também, teve o se apoiar em boas pessoas, porque eu acho que pessoas precisam de pessoas, a gente não faz nada sozinho. Então é uma construção, ninguém vem pronto, nenhum negócio dá certo do nada. Então é isso que a gente tem que entender também, que vai ter fase difícil, né? A pandemia provou isso pra todo mundo, que a gente não tava preparado pra nada. Sim. E eu não sei se agora a gente tá um pouquinho mais, talvez um pouco calejado, mas é isso também, é uma construção diária, sabe? De ser uma boa profissional, de saber ouvir feedback.
Tem ouvinte que não gosta do que eu toco, e tudo bem, eu tento entender, mas por quê? Porque um ouvinte me disse uma vez, eu achei isso muito engraçado, ai, tu é animada demais pra de manhã, ele me disse, né? Aham. Eu disse, desculpa, vou tentar dosar um pouco a minha animação, mas é que sou eu, e tudo bem. Não tem como pessoas que não controlar o meu gostam, ânimo, meu né? querido. A minha empolgação. Mas enfim, pra gente ver que pessoas são diferentes. E a É. gente tem que ter essa noção de processos, Ainda né? mais pra você Não que tem tá uma receita em pronta. público, né? Não tem uma receita pronta pra nada. É tudo construção. Exatamente. E ainda na seara ali da questão da assessoria de imprensa, Tef, você faz para empresa, para negócios. Faço tipo assim, também. tô abrindo um restaurante, abri uma hamburgueria. E isso é legal de falar porque tem gente que não tem essa visão, né? Por exemplo, aconteceu agora recentemente com um restaurante que eu comecei a trabalhar, que eles queriam só, a gente quer que tu faça vídeos no teu Insta pra falar do restaurante que é novo. Falei, legal, só que vocês entendem que quem lê jornal, quem ouve a rádio não vai saber do restaurante. Então, de repente, vamos pensar num plano de assessoria para que vocês apareçam, né, com uma temática diferente. Porque é isso, assim, restaurante, empresa, se tem uma novidade, ou se não tem, se quer só falar do seu mercado, o rádio, por exemplo, funciona muito como mídia tradicional, porque tu tá ali ouvindo implicitamente, lembrando das marcas, como tu cantou o jingle aqui, né? Exatamente. E por aí vai. E o jornal da mesma forma, sabe? Tu não precisa pagar pra estar em todos os espaços. Tu pode criar um conteúdo legal e esse conteúdo ser compartilhado divulgando a tua marca. Então funciona muito para empresas também, de todos os tipos. É um alicerce bom, né? Cara, assessoria de imprensa funciona para tudo, para advogado, para padaria, para, enfim, marca de roupa. Sim. E isso é um mercado que eu também não tinha essa noção. Então agora eu tento alinhar a assessoria E dá muito resultado. com a criação de conteúdo. Já usei. Muito, dá muito certo mesmo, né? Né? Não só pra banda, mas é algo que eu gosto de fazer, aliado ao meu perfil do Insta daí, com vídeos, com imagens, para as pessoas verem do que a gente tá falando, né? Sim, e eu também, junto à questão da assessoria de imprensa, né, até vai uma dica, eu como marqueteiro, né, é aquela coisa, sempre quando você vai lançar, o que dá mais impacto? Você lançar ali na tua rede, né? Convidar os amigos para um... né? Exato, aquela vai gastar coisa... com, eu quero receber os meus amigos no meu consultório novo. Tá, e eles vão falar pra quem que tu tá com o consultório novo? Exato. Então, assim, né? Eu sempre penso o seguinte, gente, quando vocês vão lançar um produto ou um negócio, que nem esse próprio podcast, eu pensei muito antes de, né, nessa questão, escolhi bem a estrutura, o logo foi bem pensado, né? A equipe que trabalha com a gente aqui também, qualificada, Vitinho, um abraço. Você merece muito e vai andar e voar junto comigo. E é isso, a gente preparar o campo, né? Às vezes ele a nossa ansiedade, eu também dou consultoria de marketing, né? A ansiedade do proprietário, às vezes... do fazer logo. Do fazer logo atrapalha. Então, assim, a gente contratar a Stephanie. Stephanie, eu vou precisar que você coloque no caderno gastronômico que eu estou lançando tal prato no meu restaurante, né? Ou no caderno moda, né? E assim, a gente fala das mídias tradicionais, elas estão vivas, né? E os próprios jornais que eram lá físicos se digitalizaram. Total, né? E a gente nota, né, até nas circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tá sempre procurando uma fonte de notícia. Isso aí. Né, uma fonte. Tem muito perfil novo, que daqui a pouco tem a ver com o teu público, então o Insta acaba sendo, às vezes, um grande catálogo digital de notícia. E você também faz essa filtragem? Faço essa filtragem. É música, então vamos achar canais de música diferentes nas redes sociais, legal? Podcast, olha quanto podcast legal tem para um artista falar da música dele. Com certeza. Então eu vou lá e busco esses canais e por aí vai. Com certeza. E assim, o artista hoje, eu vejo, né, que o artista hoje ele tem um pouco de medo, né? Vai dizer, o artista independente que compõe autoral, ele tem um pouco de medo, né? Porque a gente também tem outros segmentos, outros estilos que meio que sufocam, né? E a Stephanie está aqui para fazer o diferente, para fazer o diferencial, né, Stephanie? Mas é um trabalho que eu gosto mesmo, assim, de fazer meio que a identidade daquele produto ou daquela pessoa e pensar junto, porque a maioria das pessoas não pensa nessa parte do marketing. De preparar o campo. De como se vender, de como apresentar isso pro público. Até daqui a pouco, eu vou fazer uma live. Tá, mas qual vai ser o cenário? Qual vai ser o horário? Que dia que tu quer lançar a tua música? Na segunda.
Tá, mas por que na segunda? Na Olha a sexta meta. tem engajamento, que daí tem caderno cultural no final de semana, tem agenda, tu tem um show, a gente vincula com o show. E por aí vai, sabe? Faz todo esse branding. Tem que ter essa preparação. Com o teu assessorado. Isso aí. Em breve, Gustavo Falavena aí. De repente, a gente marca um podcast aí com ele. Olha Gustavo, a assessora trabalhando aqui. Vamos conversar, tá? Já tá vendendo o peixe dela pra mim aqui, ó. Gente, estamos chegando nos nossos minutos finais Eu aqui do imaginei porque a podcast. gente não fechou a torneira aqui de falar, Mas né? olha, que coisa Meu boa Deus. ter uma pessoa com tanta bagagem, tá, Stephanie? Obrigado. Mas a minha última pergunta que eu pergunto pra todo mundo. Ai, ai. Stephanie Sander, qual é o teu maior sonho? Ai, que difícil. Eu tenho 2, pode ser 2? Pode, Que boa geminiana não consegue escolher, né? pode. Eu tenho 2. Um, na verdade, é ter o meu próprio canal de comunicação. Que eu não sei ainda se vai ser via Qual vai YouTube, via rádio online, via Instagram, enfim. Mas eu tenho muita vontade de ter um veículo com a minha cara, falando o que eu gosto de falar. Então, essa é a parte 1. Que talvez a parte 2 do sonho dê pra vincular, que é realmente assim, ó. Sair pelo mundo e contar histórias. Sabe? Pegar uma câmera, um celular, sei lá, um motorhome, um trailer e parar nos lugares, seja Brasil, seja fora do Brasil, e conversar com as Ser pessoas. uma nômade digital. Contar histórias, propagar informações. Compartilhamos do mesmo sonho. Ah, então quem sabe, vem aí. Tá vem bom? aí. Stephanie, Mas obrigado. É isso. Adorei. Que a gente possa estender, talvez tenhamos a parte 2 daqui a um Oba, tempo, né? olha aí. Vamos ter mais histórias para contar. Obrigado, Obrigada Stephanie. eu. Gente, se inscreva no canal da Tef, que tá aqui, passando aqui embaixo. @TefSander, esse? Arroba Instagram. @TefSander. @TefSander. Obrigada. Se inscreva aqui no nosso canal, gente. Aí sim, ativa o sininho. É muito importante, vocês precisam se inscrever para me ajudar, porque a gente conquistar uma relevância no YouTube não é de verdade. barbada, e eu tô nessa saga junto com vocês aí que estão me assistindo, trazendo gente boa aqui pra gente engrandecer e somar na tua vida. Gente, até a próxima e obrigado.